aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje eu divido aqui em 4 partes e vamos começar falando dele, Jair Messias Bolsonaro, porque nas últimas horas foi revelada uma trama, uma manipulação que fizeram contra Bolsonaro, que, gente, é a primeira notícia do vídeo de hoje. Eu nem vou entrar em detalhes, mas se fosse contra alguém de centro, minha Nossa Senhora, não precisava nem ser de esquerda. Aí depois, ainda tem mais algumas coisinhas que estão acontecendo no Brasil que parecem que estão sendo feitas sob medida para Bolsonaro. Aí eu quero mostrar uma movimentação interessante, falar sobre o dia de Bolsonaro ontem para entrarmos no petismo. O PT aí tá voltando a criar relações com seus amigos cubanos. Aí tem uma notícia que saiu ainda ontem sobre o Macron dando banana pro Brasil, deixando Dilma a ver navios. Quero falar sobre questões ligadas à área da saúde, alguns problemas na área de segurança pública. Tem até um relatório aí sobre a questão lá do presídio de Mossoró, que eu acho que vai cair meio mal pra turma do Lula. E aí esse tema, eu não vou falar como ele termina, ele nos conecta com o terceiro, que é um tema meio diverso. Tá ali um relógio indo embora. A gente vai voltar no tempo, a gente vai olhar para trás algumas coisas que aconteceram, porque hoje, dia 31 de março, completa 60 anos desde 64, e aí a turma do Estadão fez aí uma série de reportagens. Eu acho que uma delas foi graças a mim. Eu vou mostrar para vocês o porquê eu acho isso. E aí, olhar o Brasil do passado, e a gente olhar para o Brasil de hoje e para o Brasil de amanhã. Porque saiu uma nota aí que eu acho que é bem provocativa, falando sobre a direita, na verdade não a direita, os Estados Unidos, que eles vêm fazendo, mas também fala bastante sobre o Trump. Quero trazer para a realidade do Brasil algumas coisas que estão acontecendo, na luz também da nota do Estadão 64, depois falar mais algumas coisinhas ligadas ao PT. Parece que o Dilma não está preocupado com alguma coisa, que se ele mexesse os pauzinhos, poderia prejudicar o Boulos, mas por outro lado podia ajudar o povo. O que é que está acontecendo? Não vou falar nada. E no final, espero que dê tempo, algumas movimentações em relação aos empresários picanheiros. Mostrar a diferença de quando você faz o L e uma politização econômica que vai se conectar com o terceiro tema. Espero muito que dê tempo de comentar sobre tudo. Depois dessa longuíssima introdução, me perdoem, tá aqui. Fiquei muito surpreso em sair na imprensa isso daqui. Na verdade, só saiu no Metrópolis. Se fosse com um político de centro, isso daqui estaria em todos os jornais. Todos. Sem exceção. Mas sem nenhuma exceção. Marielle, delegado acusado de travar o caso, citou o filho de Bolsonaro. Como é que eles trouxeram Bolsonaro para o caso? A história lá, né? Do porteiro do condomínio, do cara que entrou e etc. E depois, olha, o filho de Bolsonaro está namorando a filha do Rony Lessa. Começaram a criar toda aquela confusão. E isso no momento que Bolsonaro sequer estava no Brasil. Estava no exterior. A Globo jogou lá em cima. E eu fiquei muito surpreso com essa nota por diversas questões. Primeiro, que revela como é que a trama se deu para tentar jogar Bolsonaro no meio desse furacão. Nos mostra que é uma cortina de fumaça, assim como está sendo feito nos dias atuais, para tentar blindar o governo Lula. E ainda tem algumas coisinhas a mais. Veja só, um dos alvos da Polícia Federal, na recente operação do caso da Marielle, o delegado Giniton Lages, ele foi o responsável por trazer à tona, em 2019, um suposto namoro de um dos filhos de Jair Bolsonaro com a filha de Rony Lessa. Giniton é apontado no relatório da PF, que embasou a decisão do ministro, como nome indicado pelo então chefe da Polícia Civil no Rio, o Rivaldo Barbosa, para dirigir as investigações de forma a não revelar os mandantes do crime. Manipule. Não deixe que o caso seja solucionado. Coloque a culpa em outras pessoas. E aí a esquerda fez uma festa jogando para cima de Bolsonaro. Em 2019, Ginito disse à imprensa que um dos filhos de Bolsonaro teria namorado a filha de Rony Lessa. Na entrevista, entretanto, o delegado afirmou que o fato não tinha importância no momento e que seria enfrentado no momento oportuno. Olha o que diz agora a nota. Para investigadores, e pai da investigação até da PF, né, do governo do Dilma, Giniton
teria mencionado o suposto namoro de um dos filhos de Bolsonaro com a filha do Lessa para tentar desviar o foco dos mandantes. Uma cortina de fumaça no relatório da PF, do Dilma. Ginito é apontado como responsável por operacionalizar a garantia da impunidade dos autores do caso da Marielle. Olha tudo que foi feito, todo o desgaste na imprensa e mais. Todas as acusações que Bolsonaro estaria interferindo na polícia do Rio de Janeiro para blindar ele e sua família. Foi tudo uma invenção. Tudo uma invenção. Tá aí agora o relatório. Veja como são as coisas no Brasil. O cara é acusado de tudo. Tudo. Sem nenhuma prova. Nenhum embasamento. De tudo. Que país injusto. Uma acusação desse nível, de um caso de repercussão nacional. Você imaginou se isso daqui fosse contra outro político? Um político do centro democrático? Mas como é contra Bolsonaro, vale tudo, rapaz. É um absurdo. Na hora de incriminar Bolsonaro, a Globo faz plantão, faz um estardalhaço. Na hora de mostrar que ele é inocente, é uma notinha de rodapé na última página, né? Assim, com as letrinhas que não dá nem pra ler com lupa. É assim que funcionam as coisas no Brasil. Aí quando você traz, mostra o outro lado, fala, rapaz, olha isso, olha aquilo outro. Você é gado. Você é o fanático. Você é o antidemocrata. Por quê? Porque você está atrás de mais informações. Você não se contenta com a narrativa oficial do consórcio. Aí o Mário Sabino escreveu uma nota interessante sobre um julgamento aí, que a tendência é o seguinte, olha como é engraçado, né? Você está fazendo um julgamento para decidir se você pode ampliar os seus próprios poderes. Vamos julgar se nós podemos ampliar os nossos próprios poderes. E aí, o que é que você acha? Podemos ou não podemos ampliar os nossos próprios poderes? É basicamente isso. É para redefinir o alcance do foro privilegiado. Tá ali, ó. Foro privilegiado. O importante não é Zequinha, é Bolsonaro. A única segurança jurídica no Brasil é insegurança jurídica. Como vemos no Buziles, do foro especial por prerrogativa de fusão, popularmente conhecido como foro privilegiado. Assim como Corinthians é Coringão, o Flamengo é o Mengão. A jurisprudência nativa é a de ocasião. Muda-se o entendimento jurídico ou desentendimento sobre certas questões ao sabor de conveniências pessoais ou políticas. A isso se dá também o nome de casuísmo. É quando o argumento para legislar ou julgar determinado ponto é baseado nos fatos do presente e não nos princípios. Olha. Estamos assistindo mais uma mudança de entendimento na Corte Suprema sobre o foro especial. A jurisprudência atual não é da época das ordenações filipinas da República Velha, do Estado Novo ou da ditadura. O entendimento que está presente nos dias de hoje data de 6 anos atrás. 6 anos atrás, e já mudou de novo. Em 2018, a Corte fixou que os crimes cometidos por políticos só poderiam ser julgados pelo tribunal durante a vigência do mandato e desde que relacionados ao exercício do cargo. Uma vez terminado o mandato, os processos deveriam ser enviados para a primeira instância. Agora, a maioria dos ministros parece disposta a mudar de entendimento para que, mesmo depois do final do mandato, o foro seja mantido e os casos permaneçam no Supremo. O pretexto é um habeas corpus de Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Muito importante não é Zequinha Marinho. A urgência é Jair Messias Bolsonaro. Porque todo dia as pessoas se questionam sobre o que está sendo feito contra este homem, que não tem foro privilegiado, mas tudo está lá em cima, não só ele. Veja o próprio Cadu de Janeiro, né? Está claro que a Corte quer manter todos os processos do ex-presidente sob a sua alçada exclusiva. O entendimento atual vem sendo ignorado pelo tribunal, assim como de outros cidadãos, porque, afinal de contas, é preciso salvar a democracia. Pois a coisa fica dentro da moldura, digamos assim, se o entendimento for mudado e a Corte atribuir para si tudo o que lhe interessa, sem que haja discussão sobre o tema.
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí, puxando aqui para o judiciário, espero de coração que essa iniciativa tenha objetivos nobres acima de tudo. Advogado de Bolsonaro trabalha para criar um grupo prerrogativas da direita. É mesmo, assim, começando meio que copiando o outro, já não é. Beleza, mas é uma iniciativa. Espero de coração que seja algo nobre. Mas está dizendo aqui a Karina Cufa, articulando a criação de um grupo de juristas do campo da direita, batizado de Os Garantistas. É óbvio que qualquer ação que é capitaneada por um grupo é muito mais forte do que uma ação capitaneada por um único indivíduo. Então, você agir, ter um grupo para ajudar, né, se movimentar, é bastante importante. Até agora, os garantistas não existem formalmente. Um jantar para anunciar sua criação oficial deve ocorrer no próximo mês em Brasília, mas o grupo de WhatsApp já reúne 65 integrantes. Aí ontem, onde é que estava ele? Estava lá em Balneário Camboriú. Jair Messias Bolsonaro. Essa foto aqui do Jorge Seife, acho que tá um enquadramento melhor, né? Santa Catarina, Bolsonaro nada de embaraçada. Não dá nem graça de postar os eventos de Bolsonaro em Santa Catarina, né? É jogar em casa. Tá jogando em casa. Não faz muita... Né? Não surpreende que já tá acostumado. Aí, enquanto Bolsonaro, todo dia, a gente vem observando como ele vem sendo atacado pela imprensa, como o difamam e como as pessoas com que Bolsonaro procura se relacionar são pessoas das camadas populares, o povo. Enquanto Bolsonaro tenta se relacionar com o povo, onde estão os petistas? Onde estão os petistas? O petista não tem um povo do lado dele. Quem que o petista tem ao lado? Cuba. O PT assina acordo com o Partido Comunista de Cuba. Iglesias diz buscar meios para o Brasil ajudar o país. Pronto. Tem como não pensar no dinheiro que foi gasto lá no Porto de Mariel, aqueles empréstimos que nunca foram pagos? Tem como não pensar nisso? Mas tá lá. Esse é o PT. Acordo oficial, né? Memorando de entendimentos. Porreta, viu? Bacana aí, Lula. O pacto visa reforçar os laços entre as duas organizações e fortalecer a troca de experiências, segundo a legenda. O que é que o Partido Comunista de Cuba tem para ensinar o PT? O PT é mestre em tudo. O PT é mestre em perseguir, é mestre em destruir, é mestre de mentir, de difamar. O que mais que Cuba pode ensinar? Eu duvido. Quem tem para ensinar é o PT. O PT que tem para ensinar os cubanos, não é o contrário não, pelo amor de Deus. Aí, nas questões internacionais, acho que talvez aqui seja o ponto final, né, de toda essa vassalagem do Lula. O balde de água fria de Macron no setor nuclear brasileiro. Macron só quer urânio. Urânio e Zé Fini e acabou e nada mais. O presidente da França, Macron, frustrou a Frente Parlamentar Nuclear ao não encaminhar na visita ao Brasil nesta semana as tratativas de um empréstimo de 3 bilhões de euros da França para desenvolver as usinas de Angra 1 e Angra 3. O crédito iria remunerar as empresas francesas que trabalham com eletronuclear. Sabe, Brasil, melhorar as usinas que já tem, mais conhecimento, quem sabe aí um intercâmbio tecnológico. O Macron só quer urânio, só. Me dá. Fica de boa vocês aí, fica quieto. Passa pra cá o urânio de vocês e tá tudo de boa. Foi uma visita inócua. Nada para o Brasil, nada, a gente não ganhou nada. Foi 3 dias de sabugice e principalmente por parte da Rede Globo. Tem um vídeo que circulou bastante, quem trouxe eu me recuso. A Daniela Lima, né? Mas vocês devem saber que vídeo é esse. Eu nem vou falar dessa senhorita. Aí, vindo pro Brasil real, olha como são as coisas, né? A gente falou sobre Bolsonaro, polícia, cortina de fumaça criada contra ele, mudanças jurisdicionais sobre foro, né? Que parece que tem como objetivo o próprio Bolsonaro. Quando você olha pro PT, é se aproximando de Cuba, não tem um povo. Aí você olha pra segurança pública no Brasil que tá um caos. Aí, espia só. Chefe da PRF no Distrito Federal se filia ao PT. Vejam só, né?
Será que alguém vai falar sobre o aparelhamento? Será que alguém vai dizer, ai, a PRF está sendo aparelhada? Porque é isso que eles acusavam o bolsonarismo de fazer com as polícias. Lula e o PT voltaram ao Planalto, batendo na obra bolsonarista na PRF. Que obra? Aquela que estava prendendo mais substâncias erradas do que nunca, combatendo o crime, doidado. É o quê? Eu quero entender que aparelhamento é esse. Mas enfim, o aparelhamento político levou Lula, no início do governo, a promover uma limpa nas superintendências da instituição. A coisa parecia superada, com a escolha de uma nova cúpula focada no resgate do papel técnico da PRF. Tem certeza? Será que a nova cúpula da PRF não foram apenas petistas? Será que não foi isso que aconteceu? Porque, pelo que me consta, parece que só escolheram petistas. Procurando quem é petista aí? Ah, você é petista, então você vai ser superintendente. Nesta semana, no entanto, algo de velho voltou a surgir nos corredores da repartição. Superintendente da PRF no Distrito Federal, superintendente, o policial rodoviário Igor Ramos assinou sua carta de filiação ao PT num ato com lideranças petistas da capital federal. Gente, pelo que me consta, teve algum superintendente da PRF durante o governo Bolsonaro que se filiou ao PL ou ao PSL ou algum partido, sei lá, aliado de Bolsonaro, com a presença de bolsonaristas? Aconteceu isso no governo Bolsonaro? Porque é interessante, intrigante. Robson Bonilla, da Tropa dos Grisalhos, fala, não, parecia superado, não, o PT super técnico. Técnico demais. Eu me pergunto, mas isso aconteceu antes no Brasil? Eu não sei, eu não me recordo. Eu não me recordo de políticos bolsonaristas na festa de filiação de um superintendente da PRF. Eu não lembro disso. Aí, olha como as coisas são engraçadas. O Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Mas o nosso glorioso Igor, esse daqui, deixa eu ver se o nome tá o mesmo. Aqui tá Igor Ramos, aqui tá Igor de Carvalho. Mas é o mesmo cara, né? Na verdade, ali embaixo tá a nomeação de Igor Ramos. Só na manchete que tá Igor de Carvalho Ramos, né? Botou o nome completo. Mas enfim, ele ganhou uma matéria dedicada a ele. Já em 2023, em março. A nomeação de Igor Ramos saiu no DOU, nesta segunda, assinado pelo Capelli. Na área de educação institucional, ele é instrutor das disciplinas de direitos humanos, daquele jeito que os petistas gostam. Aí você vê, você pergunta, pai, tem 26 estados federal. Quantos estados será que ganharam espaço no Metrópolis para falar, do superintendente da PRF daquele determinado estado? Aí, sai mais uma nota na Veja. A nova missão do chefe da PRF contra a tentativa de aparelhamento. Tentativa? Tentativa? Ainda está na tentativa? Diretor-geral da PRF, Antônio Oliveira, chegou ao cargo do ano passado com a missão de acabar com o aparelhamento bolsonarista na instituição. Queria muito saber o que seria isso, o aparelhamento bolsonarista. É um adjetivo, mas é o quê? Explique, eles não explicam. Depois de avançar nessa frente, ele lida agora com outro problema. A tentativa de aparelhamento por partido. Estão tentando. A disputa por cargos na cúpula da PRF deu origem a uma batalha de dossiês nos bastidores da entidade, envolve lobby de políticos petistas e já chegou até o Planalto. Nossa, quem poderia imaginar que o PT faria isso? Aí eu pergunto pra vocês, será que essa daqui é as prioridades? É assim que o Lula lida com a segurança pública? Essas são as notícias sobre segurança pública. Tem como dar certo? Aí você vê aqui, segurança pública. Relatório de 2023 apontou corrosão em estrutura de penitenciária de Mossoró. E qual a estrutura que apresentou corrosão? Apontou a falta de manutenção em estruturas do presídio, de onde 2 presos ligados ao CV escaparam em fevereiro deste ano. Uma pequena porta de acesso a um shaft, um duto, estava destrancada por causa de ferrugem. Foi justamente através de uma destas estruturas, localizadas atrás de luminárias nas celas, que os detentos escaparam. O Ministério do Lula
Já sabia disso desde setembro do ano passado. Aí como é que andam as buscas? Assim, ó. Já passaram 45 dias e até agora nada. O que fez o governo fracassar na caçada aos fugitivos de Mossoró? E o que deve ser feito agora? Eu não sei, né? Desistir. Desiste, para de gastar. Não, não vai resolver nada. Com a imprensa, o Lula tem toda a imprensa ao lado e ainda enfrenta uma crise. Assim, eu nunca vi um cara tão inapto. O cara tem toda a imprensa ao lado, falando, não, tá acabando com o aparelhamento bolsonarista. Na época do aparelhamento, né, a gente não tinha fuga de prisão de segurança máxima. Na época do aparelhamento, eu não via notícias como essa. A jogadora sérvia é assaltada 2 vezes em 10 dias no Rio de Janeiro e decide deixar o Brasil. Segurança pública tá um caos. Na época do aparelhamento, a gente não via isso, né? Só via a preocupação do aparelhamento. É só isso que sabiam falar, e das interferências de Bolsonaro na Polícia Federal. Denúncias, inclusive, do Sérgio Moro. Fendeu vai ser caçado nos próximos dias. Boa sorte aí pro Moro. Boa sorte pra ele. Pro Deltão Dallagnol. Aí, os fracassos do governo não se restringem à segurança pública. Saúde deixa faltar, sabe, medicamentos para hanseníase, para lepra. Os pacientes estão sem tratamento. O Francisco Cardoso fala, rapaz, pela primeira vez na história, o Brasil está sem remédios para combater a lepra. E pacientes ficam à deriva, cara. O Ministério da Saúde sugere tratamentos alternativos. O que falta para a Anísia ser demitida do cargo? Remédios devem ter reajuste de 4,5% a partir de 1º de abril. É assim que o Lula trata o povo. E aí de quebra, toda vez que tem uma crise ministerial, a Globo entra em campo, como entrou nesta semana, onde a Miriam Leitão levou a Anísia para dar apoio. Eu fico pensando assim, cara, vem cá. Essa Anísia, né? Por que ela tem tanto apoio da Globo? Porque não é de hoje o apoio que a Anísia tem. E não é só da Globo, né? Parte da imprensa, alguns setores. Ela tava na Fiocruz, né? Lida aí com as chamadas Big Pharmas. São empresas que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Pensando, né? Ministério da Saúde. Não, o Ministério da Saúde também tem um orçamento, meu Deus, um dos maiores do Brasil. E aí você vê a proteção que esta senhora tem. Eu fico me questionando. Quem são as pessoas que querem proteger a Anísia Trindade? Porque essa mísera desconhecida tem um tratamento como se ela fosse a Madre Teresa de Calcutá. Isso não é normal. A Globo passa pano pra Marina, pra Simone Tebet, mas o que fazem pra senhorita Anísia Trindade, rapaz, tem alguma coisa estranha. Ainda mais porque ela ainda é socióloga. Ela não é médica, não. Formada em sociologia. Tudo a ver com saúde, né? Olha, melhor nem buscar, pra depois não aparecer nenhuma teoria da conspiração e falar, olha lá os malucos, ó. Lá vai vocês falarem que a Anísia Trindade tem ligação com algum grupo aí obscuro, espúrio, principalmente grupos internacionais. Não vão atrás, não vão. Deixa essa mulher quieta, deixa lá, pra depois não falar que a direita tava inventando história. E aí de falar de história, pegando o gancho, hoje é dia 31 de março de 2024, completaram 60 anos, né, desde 1964. E aí, eu não me importo muito com essa discussão se é golpe, se não é golpe, se é golpe, se não é golpe, mas eu gosto de dar aquela cutucada na imprensa, né, porque a imprensa é golpe, é golpe, é golpe. Eu até acho, e é engraçado o seguinte, a imprensa, ela acha que o golpe não foi em 64. A imprensa acha que o golpe mesmo foi em 65. Quando não quis deixar o poder, né? E continua em 66. A imprensa acha que esse é o golpe. Eles acham que talvez foi o contragolpe. A imprensa não quer classificar o 31 de março realmente como golpe. Você vê as explicações. Vou até mostrar pra vocês. Eles tentam justificar. E aí eu trouxe esse tweet meu. Olha a data. Dia 29, 8h20 da noite. É uma matéria que a gente já abordou aqui quando eu fiz os dossiês do Dulles.
e lá do IBAT 64, que a gente comentou muita coisa. É aquela matéria do dia 12 de abril de 1964, que o Júlio de Mesquita Filho, chefão do Estadão, revela cartas que ele trocava desde janeiro de 62. Desde janeiro de 62, com pessoas aí do establishment, militares, para planejar um golpe no Brasil. Aí, eu já estava acompanhando que ao longo da semana, o Estadão fez uma série, né, várias matérias. E quem está chefiando a série é o Marcelo Godoy. Eu marquei ele no Twitter. Eu falei, Marcelo Godoy, esse pessoal 64, o Estadão vai contar sobre o papel golpista de Júlio de Mesquita Filho, o chefão do Estadão. Vão falar sobre o que ele defendeu no fim de 63 e o que ele revelou na página 144 da edição de 12 de abril de 64, que ele planejou desde 62 o golpe. Vai falar ou não vai, irmão? Aí, Marcelo Godoy viu, né, o que eu escrevi. E eu vou mostrar porque eu acho que ele viu. Porque essa matéria aqui, me perdoa, essa matéria foi um achado. Foi um achado. Essa matéria aqui foi um achado. Que eu achei uma referência na Biblioteca Nacional e eu fui atrás. Isso daqui não é um negócio que é amplamente discutido, nem mesmo na esquerda. Isso daqui foi um achado nosso. Achado nosso. Aí, Marcelo de Godoy, 24 horas depois, publica esta nota. Estadão rompeu com o regime após AI-2 cancelar eleições. Ditadura respondeu com censura e arbítrio. Aí o subtítulo, jornal esteve ao lado dos liberais. Sim, vocês estavam mesmo. Que temiam um golpe de Jango à moda de Vargas no Estado Novo. Depois denunciou a militarização e pagou caro com censores na redação. Ah, então, você tá entendendo o que eu tô falando? Pra imprensa é o seguinte, ó, pra imprensa, eles tratam 64 como um golpe apenas porque eles não deram um golpe. Hoje se celebra a derrota do Estadão, a derrota da Globo. É o que se celebra. Não dá pra celebrar isso, né? Não, desculpa, tem que reformular. Não. Hoje realmente foi o dia. Hoje se celebra a falsa vitória do Estadão e da Globo. Porque eles fomentaram isso daqui. A derrota deles é o AI-2. Porque eles acharam que o golpe que eles deram ia dar certo. E não deu. Não deu porque não chegaram ao poder. Aí o descarado do Marcelo Godoy, que escreve no Estadão, ele cria narrativa para justificar a necessidade de derrubar o Jango. Mas os golpistas são os militares. Engraçado que os golpistas são os militares. Ele não é golpista. O Estadão não é golpista, são os militares. A obstrução do governo Goulart era o caminho natural para os liberais, que sonharam 1964 com a intervenção saneadora, capaz de afastar o perigo de um novo golpe à moda do Estado Novo varguista. Que papinho. É porque liberar o golpe pode, né? Aí não é golpe, gente, é intervenção saneadora. Se faz um especial para falar de golpe, mas aí não é golpe, é intervenção saneadora. Golpe é o AI-2. Hoje, passados 60 anos do golpe de 64, poucos se lembram dos acontecimentos e do clima que levou empresários, militares e liberais a agir. Eu lembro do clima. Era o clima de discussão de diversas coisas, nacionalização do Brasil, do setor de mineração, de outros setores, do aço, que já teve inclusive a queda do Jango, teve participação disso, teve o IBAD, teve o Dulles, teve a CIA, teve os interesses do Júlio de Mesquita Filho, da Globo. Eu quero ver se depois... eu cobrei hoje ele, eu até vou mostrar pra ele uma... Nem coloquei a minha cobrança. Aí se o Marcelo Godoy cumprir minha cobrança de hoje, depois eu vou cobrar pra ele falar da irmã do Júlio de Mesquita. A gente vai aumentando as cobranças pra ver se o Estadão se assume. Quer falar que foi um golpe? Fale. Mas assume seu papel. Quer falar que foi um golpe? Fale, mas assume seu papel. Aí o covarde do Marcelo de Godoy, ele viu o texto lá no Twitter. Importante para compreender a motivação das movimentações daqueles dias é o documento datado de 20 de janeiro de 1962, intitulado Roteiro de Revolução. Era resultado da consulta de altas patentes a líderes civis da oposição. Vem cá, desde quando o Júlio de Mesquita Filho é líder civil da oposição, rapaz?
Quem que definiu isso? É o líder civil da oposição. Agora tem isso, é o Ongueiro. É o Ongueiro da época. Entre eles, diretores do jornal. Rapaz, o cara sequer tem coragem de botar o nome Júlio de Mesquita Filho. Bota, irmão. É o bode de ouro, né? Vai perder o emprego? As ideias de Vargas em um culto que se definia vagamente como varguismo. Se as forças agirem com o critério devido e a necessária energia, em 2 ou no máximo 3 anos, terá voltado o Brasil um estado de saúde política e social que permita o restabelecimento em perfeitas condições do regime constitucional. Oh, que lindo! Se você botar no Google, roteiro de Revolução Mesquita, não tem matéria sobre isso. Se você botar 1964, não tem. Tem uma citação de um livro que nem é publicado no Brasil, que eu acabei descobrindo nas últimas horas. Essa nota foi um achado. E meias pesquisas do Dulles. O Estadão sentiu, né? Sentiu. Sentiu tanto que depois voltaram para escrever essa nota, ó. Correspondências entre Rui Mesquita e Gilles Lapong mostram um debate no Estadão sobre o golpe. Sabe qual era o debate? É sobre o que ia acontecer depois. Ali, ó. Rui Mesquita, então diretor do Estadão, escreveu ao correspondente de Paris sobre sua esperança de que Humberto Castelo Branco, escolhido para comandar o país após 31 de março, mantivesse o calendário eleitoral que previa a ida às urnas em 65, encerrando o breve período de tutela dos militares. Aí depois escreveu a nota para mostrar, olha como o Estadão é democrata. Olha como o Estadão é democrata. Aí hoje eu fiz uma threadzinha, que eu postei umas 6 notícias, ali de outubro, novembro de 63, sobre a viagem de Júlio de Mesquita Filho para os Estados Unidos, que a gente comentou na época dos dossiês, onde ele implorou que sabotassem o Brasil, parassem com os investimentos, fizessem pressão política, exatamente como meio que fizeram com o Bolsonaro, para derrubar o país. Eu quero ver se o Marcelo de Godoy vai soltar mais uma nota sobre isso. Quero ver, porque assim, ó, se 64 foi um golpe, o Estadão tem que bater no peito e falar, nós somos golpistas, senão eu não aceito. Senão aí é hipocrisia. Aí é hipocrisia. Porque 64 realmente foi um golpe. Aí 65 foi o contragolpe. Porque foi isso que eles queriam. Os liberais. Era dar um golpe, tira o Jango e eles chegam ao poder sem voto. Chegar ao poder sem voto é o sonho do Estadão e da terceira via brasileira. Ele não tem voto. É chegar ao poder sem voto. Os militares deram a banana. A banana, não vai. Ficaram lá. Não foi dos melhores. Mas pelo menos o governo seguiu crescendo. Teve a época até do milagre econômico. E tá aí. Se a gente quer julgar as coisas, vamos julgar com mais profundidade. E aí, pegando o vínculo, Tomar fala, né, a questão dos comunistas, etc, tudo mais. Assim como o Brasil mudou muito daquela época, os comunistas também mudaram muito. Esse daqui é um comunista, ele se define como comunista, lulista, o Gaiofato, youtuber, e é o nosso comunista moderno, está falando sobre as relações de trabalho modernas. Ele está falando sobre trabalhadores de aplicativo. Aí, vejam só. Escutem esta pérola. Um entregador de aplicativo, por exemplo, não é um proletário. Não é. Ele é um pequeno burguês. É isso aí. Porque é interessante, porque ele é um pequeno burguês, não porque ele tem uma lojinha, né? Porque essa definição tá errada. O burguês é aquele que vai deter, de alguma maneira, algum meio de produção de trabalho. E o entregador, ele entra na, assim, teoricamente, né? Tô falando teoricamente. Sim. Teoricamente ele entra na categoria de pequeno burguês, por quê? Porque ele é detentor do meio de trabalho e não do meio de produção. O meio de produção, no caso dele, é o aplicativo. Porque é o aplicativo que é o atravessador dessa relação. Então, esse cara, ele vai atuar desse jeito, e é por isso que a lógica de empreendedor, sabe? Essa lógica neoliberal de empreendedor de si mesmo, sabe? Essa lógica pega tão bem com ele. Gostou? Gostou? O motoboy do iFood é um pequeno burguês. Essa é a esquerda. E aí eu coloquei isso daqui, após essa questão de 64, não é nem pra tirar tanto ano do Estadão, porque mais que a gente tem que pontuar algumas coisas, né? O pessoal gosta de falar de história, mas eles mesmos distorcem, fazem revisionismo.
Mas eu quero essas coisas juntas, que aparentemente elas são muito diferentes, para tratar sobre outra coisa. Que começa nisso daqui, ó. Começa aqui. As coisas no Brasil não, no mundo, estão mudando muito. A forma como a gente olhava a relação entre países, a comunicação, tudo era muito mais simples há 60 anos atrás. Era muito mais fácil de entender as coisas. Você não tinha, por exemplo, os wokes como você tem hoje. Você tinha os malucos, né? Na época era só chamar de maluco, hoje em dia é chamar de woke. Tinha os hippies, mas os malucos. Hoje em dia vocês têm os woke, ele tem que ser respeitado, uma coisa ou outra. Lá atrás, a esquerda, ela tinha uma pauta que era, não, temos aqui que ver, o trabalhador. O trabalhador é trabalhador. Agora, para a esquerda, o trabalhador é o pequeno burguês. Vai entender, né? O trabalhador para a esquerda é quem? É funcionário público. Não é qualquer funcionário. Não é que ele ganha 2, 3 mil reais. Trabalhador para a esquerda é o funcionário público que recebe a partir de 20 a 30 mil. É a alta cúpula do funcionalismo. Para a esquerda, o empresário que merece ajuda hoje em dia, que eles antigamente criticavam o bilionário. Hoje em dia, o do bem é o bilionário. É o que doa para as ONGs, para as fundações. Então a coisa foi mudando muito. O mundo está sobre fortes mudanças. Tudo é difícil. Às vezes quando você quer colocar, descrever uma coisa em rótulos, um rótulo só não é mais suficiente. Um só não é suficiente. Você tem que botar, você fazer uma construção. Não, é isso, aquilo, outro, para liberar o progressista. Você vai construindo, você consegue definir, né? Mais ou menos como é. Aí saiu essa nota aqui, nas últimas horas, sobre a Vibras, empresa brasileira, negocia a venda para grupo australiano. Sim, de boa. Empresa privada, né? O cara pode vender à vontade, etc. Tudo mais. O problema não é esse. Aí você vai dar uma olhada na nota, fala o seguinte, que o rumor que circulou no dia 27 de março foi confirmado dia 28, quando o principal acionista, o senhor João Brasil, fechou acordo de venda com um grupo australiano ainda não nominado. Até aí ok. Empresa privada, né? O cara meio que faz o que quiser. A negociação se deu após o governo federal dar sua aprovação. Aí você fala, mas peraí, pô, o que tá acontecendo? Gente, governo Lula? Mas cadê aquela esquerda, rapaz, que falava de fomentar as empresas nacionais, que é os campeões? Cadê? Desapareceu. Então as coisas estão mudando muito. Mudando muito. Com isso em mente, eu vou me aprofundar um pouco, vou voltar nessa nota. Com isso em mente, uma nota ainda mais interessante é esta. Essa nota é toda interessante. Todo interessante. Da manchete, subtítulo, o veículo que postou, o veículo que a escreveu. É diferente. É diferente. Esta nota foi publicada no Brasil pelo Valor Econômico, que é do Grupo Globo. Mas ela é escrita pelo Greg IP. Esse Greg IP não parece muito brasileiro, né? Pelo menos não parece lá de Feira de Santana. Olha lá de onde? Dow Jones. A Bolsa Americana. A manchete é: Estados Unidos deslizam rumo a um capitalismo no estilo daquele país vermelho lá do Oriente. Isso é interessante. Por quê? O país pode estar se inclinando em direção ao capitalismo de Estado, no qual o governo se intromete com frequência nas empresas. Tá, beleza. Primeira pergunta, antes de começar. O governo Lula parece também se interferir nas empresas, né? De certo modo. Veja aí seu Guido Mantega, né? Guido Mantega que o diga. Mas tudo bem, né? Veja aí como foi a Lava Jato, a lista, né? A planilha, né? Parece que tinha uma interferenciazinha. Então, será que dá pra falar que o Brasil também é um capitalismo de Estado? Mas ao mesmo tempo você olha o Brasil, olha esse país e fala, não, mas tá bem diferente, né? Tá meio diferente. Tá meio diferente. O Lula só copiou a parte do autoritarismo. A outra parte do Lula não importou, né? Veio pela metade, o capitalismo é o Estado petista. Aí, a outra começa falando o seguinte: quem decide se o TikTok vai continuar na mão dos comunas ou será banido ou vendido? Washington. Quem determina se o comprador da United States Steel será uma empresa americana ou japonesa? Washington. Quem está dando 8,5 bilhões de dólares à Intel para fabricar semicondutores nos Estados Unidos? Washington também.
Já deu para você entender a ideia. Por todo o país, decisões empresariais antes tomadas nas salas da diretoria ou em assembleias de acionistas, agora cada vez mais dependem da política. Os Estados Unidos não estão indo em direção ao socialismo. Não é socialismo. Tem nada a ver com isso, no qual o governo controla os meios de produção. No entanto, o país pode estar se inclinando em direção ao capitalismo de Estado, no qual o governo se intromete com frequência nas empresas para garantir que sirvam ao interesse nacional. Os Estados Unidos nunca foram um paraíso do laissez-faire. Ainda assim acreditavam, mais do que muitos países, no capitalismo de livre mercado, deixavam que a eficiência e o lucro determinassem a alocação de capital. Nem Trump, nem o amigo do Lula, né, o chefe do Lula, Biden, acreditam nisso. Ambos, ou seja, o próprio Trump, ambos se mostram contentes em valer-se de todas as alavancas do governo federal, sejam impostos, subsídios, regulamentações ou poder de intimação, para inclinar as decisões empresariais a favor de seu próprio ponto de vista sobre o que é o interesse nacional. E, obviamente, você vai ter dois pontos de vista diferentes. O do Trump é um, do Biden é outro. Como você vai usar essas ferramentas, você pode causar, né, ganhos ou prejuízos. Quando a Câmara votou a favor de forçar a venda do TikTok ou pela sua proibição, o aplicativo de vídeos curtos, pertencente à ByteDance, que tem sede em Pequim, o Ministério de Comércio da Comunada exigiu, segundo a agência de notícias Xinhua, que os Estados Unidos respeitem seriamente a economia de mercado e o princípio da competição justa e forneçam um ambiente aberto, leal, justo e não discriminatório para empresas de todos os países. Aí tá de brincadeira, né? Até o cara diz, ou a ironia acabou, ou o Partido Comunista tem um senso de humor subversivo. Todo o modelo econômico deles gira em torno de um desrespeito seletivo dos princípios da economia de mercado e da competição justa, inclusive com a discriminação sistemática de empresas estrangeiras. Vocês não respeitam ninguém e agora vocês estão batendo no peito para pedir respeito. Mas tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira. O capitalismo de Estado lá dos comunas foi tão eficaz em inclinar o campo de jogo internacional a seu favor que tem forçado outros países, inclusive os Estados Unidos, a adotarem suas próprias versões de capitalismo de Estado. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Trump foi um dos primeiros convertidos ao capitalismo de Estado. Embora de uma forma um tanto pessoal e ad hoc, ele intimidou uma empresa a manter uma fábrica aberta nos Estados Unidos em vez de transferi-la ao México. Nossa, como ela é malvado. Imagina, você é presidente, aí você, presidente do seu país, você convida a empresa para continuar no seu país, gerando empregos para o seu próprio povo. Que tá bicho malvado. Esse cara tem que ser preso, não é possível. Usou a política de comércio exterior para punir concorrentes estrangeiros e favorecer empresas americanas. Quem poderia imaginar que o presidente americano iria favorecer as empresas americanas? A pedido da Boeing, o Departamento de Comércio de Trump impôs tarifas paralisadoras à canadense Bombardier e esforçou a empresa a vender o controle de um novo jato regional cuja produção logo saiu do Canadá e foi transferida para o Alabama. Problema do Canadá. Na semana passada, quando Biden declarou sua oposição à proposta de compra da United States Steel, cuja sede fica em Pittsburgh, pela gigante siderúrgica japonesa Nippon Steel, ele mostrou que sua versão de capitalismo de Estado pode ser tão pessoal, tão política e, em última análise, tão contraproducente quanto a de Trump. No Brasil, Lula fala, venda a Vibraz. Nos Estados Unidos, Biden fala, aqui não. Não vou vender. Não vou vender. A esquerda, no Brasil, ela é sensacional. Aí, aqui eu agora vou falar um monte de coisa. Queria chegar nos finalmente, para vocês entenderem todos os meus pontos. O investimento deixa de ser planificado com a ideia de obter o máximo retorno, mas com base na conveniência política. Esse cara está falando o seguinte, essa nova forma de administração econômica está sendo implementada não só nos Estados Unidos, mas em outros países. Esse capitalismo de Estado
Tá tudo errado. Porque não tá focando o dinheiro. Também tá se focando em questões políticas. Aí eu vou colocar de novo, cada Dow Jones. Aí olha como são as coisas. Do mesmo jeito que este cara reclama da hipocrisia da comunada que tá chorando pelo TikTok, o liberalzinho da Dow Jones, ele não reclama quando o próprio mercado financeiro distorce a economia visando fazer política em detrimento dos ganhos, que é a agenda SG. Não, esquece o dinheiro, esquece o lucro. Foque na diversidade, foque na equidade, foque no crédito de carbono. O liberal não reclama disso. Por quê? Porque ele está ganhando dinheiro. Porque ele está ganhando dinheiro. A gente está num ponto, hoje, no mundo, que está cada vez mais claro as divisões e assim, a quantidade de grupos diferentes que existem. E principalmente a distância entre conservadores e liberais está cada vez mais distante. O liberal só tem um Deus e um aliado, que é o dinheiro. Eles só pensam nisso. Eles só pensam no dinheiro. Só e somente só. Só e somente só. Você pega o Project 2025, que foi o trabalho dos conservadores americanos. Eles têm um capítulo inteiro dedicado à economia, onde eles rechaçam abertamente o livre comércio. Não tem livre comércio para conservador, tem comércio justo. E o que é comércio justo? Gente, é muito. Qualquer pessoa com o mínimo de ponderação vai entender o que é o comércio justo. Quando você toma uma decisão que vai prejudicar a maior parte do seu país, mas uma pessoa vai ganhar dinheiro, isso é injusto. Isso é injusto. Ah, mas isso é injusto. É injusto. É simples de entender. Quando a empresa, sabe, ela fala assim, não, eu vou utilizar de dumping, vou baixar meu preço, eu vou ter um prejuízo mínimo, ou então não vou ganhar dinheiro, mas vou vender o produto num preço que os outros não vão conseguir vender o mesmo preço e eles vão quebrar. Isso é injustiça. Isso é injustiça. E por isso que você tem tribunais, né? Pelo menos deveriam funcionar, onde esses tribunais, eles impedem que esse tipo de prática ocorra. Essas questões aqui não tem nada a ver com comunismo, socialismo. Você vê o próprio Trump. É o quê? É você olhar para a economia pensando, cara, o que a gente pode fazer para realmente trazer um ganho para o país? Não é difícil entender as questões sobre interesse nacional. O que não existe no Brasil. Não existe no governo Lula com a interesse nacional. Veja a visita do Macron. Veja a questão da regulamentação dos aplicativos. Dei play no vídeo ontem, foi anteontem, não lembro qual foi o dia. O deputado lá falando, eu nunca vi uma empresa agradecer, dar parabéns e ficar feliz com a regulamentação. Que ela vai pagar mais imposto. Tem alguma coisa errada. Óbvio que tem alguma coisa errada. Óbvio que tem. Às vezes ela tá pagando a mais, mas a regulamentação vai fechar o mercado. Ela vai ganhar um monopólio. Ela vai ganhar um monopólio. A gente tá entrando assim numa nova era no mundo. Eu acho que 2022 foi bem marcante. A gente vem estudando bastante, né, nos últimos anos. Você vê que o conflito lá na Europa, entre Rússia e Ucrânia, ele realmente modificou muitas coisas. Começaram a aparecer termos no debate público como onshore, nearshore, friendshore. Que seria o quê? O que nearshore é você ter a produção perto, né, da sua localidade. Friendshore é produzir em locais de aliados. Então começou a falar isso daí. Por quê? Porque falou, ó, Estados Unidos, o parque industrial deles está onde? Está lá no como nada. É que se discute a crise dos chips. E Taiwan, se der um problema, foi invadido, e aí, vai acontecer o quê? É o que o governo americano tá fazendo, rapaz, pera aí, pô, vamos investir. Investe na Intel. Injeta dinheiro na Intel. A gente não pode ficar dependente, porque o liberal pensa no bolso dele. Hoje ele pode ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro com a Nvidia, isso, aquilo, outro. E amanhã, a comunada vai lá, pega o navio, invade, fala, a ilha é toda nossa, acabou, não tem mais chip, acabou, irmão. Não vai sair daqui. Igual o Capitão Nascimento, ó, não vai subir ninguém. E aí, resolve como? Mas não tem como. Assim, tá cada vez mais clara essa distância entre conservadores e liberais. Liberal de esquerda é a mesma coisa. O Biden tá fazendo uma mudança ou outra porque ele não tem o que fazer. A gente conversou recentemente sobre a questão do Orbán,
também pontuando sobre isso, cara. A gente tem que olhar o Orbán, inclusive em 2014, a gente tem que observar o Oriente para um segundo. O seguinte, o que eles fizeram lá que deu certo? O que eles fizeram lá que deu certo? Parar de olhar as coisas como uma dicotomia. É bom ou mal? Tá, beleza. Eu não gosto deles. Independente se eu gostar deles ou não. O que eles fizeram lá que foi que bom que deu certo? E com essa mesma visão, a gente deveria ter para ver a história do Brasil. Aí a gente puxa para 64. A gente pode puxar até antes. Vamos começar de 46. Certa vez, a gente fez o dossiê sobre a Eleia Amazônica. Instituto Internacional da Eleia Amazônica. Que, graças a Deus, não saiu do papel graças ao nosso ex-presidente, Arthur Bernardes. Na época, ele era deputado federal. E foi ele que impediu a instauração, a criação do Instituto Internacional da Eleia Amazônica, que visava internacionalizar a Amazônia. O Arthur Bernardes, depois, ele fundou o Partido Republicano. A gente abordou isso no vídeo na época. E o Partido Republicano falava o seguinte, olha, nós não somos a favor do Estado ter a sapato Brás, a boné Brás, a camisa Brás, o copo Brás, o relógio Brás, tudo Brás. Não é isso. Não é isso. Não é sobre estatais. Mas somos a favor de ter produção nacional. E nós somos a favor do Estado existir para garantir que o lado fraco vai ser respeitado. O lado fraco vai ser respeitado. A tradução, ele não fala com essas palavras. Eu estou colocando aqui. Que é exatamente até o que o Orbán falou, que a gente comentou. O Orbán falando que essa democracia liberal é sempre o forte impondo as suas ordens. Aí a gente pula para 64. A gente vê como são as coisas no Brasil, é sempre uma discussão boba, uma discussão idiota. Ai, o golpe, ai, a democracia. Um movimento puramente político para tentar se perpetuar no poder, por parte da esquerda, ou garantir ainda mais poder. Ninguém está interessado realmente na verdade. E assim como 64, a história toda do Brasil é contada, é narrada apenas focando em possíveis ganhos políticos. 64, ai, não tinha liberdade, ditadura, tortura, lá, lá. Mas ninguém quer questionar o seguinte, cara, vem cá, o que foi que aconteceu durante o governo Castelo Branco, Costa e Silva, do Médici, do Geisel? O que foi acontecendo do Figueiredo? O que aconteceu nesses governos? Que houve um momento lá do milagre econômico. O que foi que aconteceu? Qual era o contexto? Tem algo que aconteceu ali que dá para aproveitar? Não é possível que ao longo da história brasileira nós não tenhamos exemplos nacionais, exemplos de dentro da nossa casa que podem ser reaproveitados, ou pelo menos servir de informação para não cometer os mesmos erros. Mas não toda a história do Brasil. Vargas é um golpista, é um safado, é um cachorro. República é um bando de ladrão, café com leite, oligopólio. Nada presta, bicho. Nada, 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 nada. Não é possível isso. Tem nada na história do Brasil. Bolsonaro, golpista, taxista, eletricista, todos os istas da vida. Meu gênio. Nada, não é possível isso, cara. Não é possível. Assim, tudo no Brasil é assim. Esse é o país. O mundo tá caminhando para uma direção que tá bem clara. Todos os estados nacionais estão pensando em si. O Macron veio aqui, em momento nenhum quis discutir Brasil. Ele não quis discutir nada que melhorasse a vida do brasileiro. Nada. O Lula tá cagando. O Lula é 100% igual a liberais. O Lula não tá... não acho que ele tá tão preocupado com ele. Ele tá preocupado em se manter no poder. Continuar viajando, ganhar um prêmio Nobel. O cara é movido pelo ego. Então, gente, falo pra vocês, a gente tem que melhorar um pouco o debate público, se importar com algumas coisas. Essa questão da Vibraz, né, muito faz, empresa privada, né? Pudesse ficar no Brasil, pô, melhor. Teu empresário é brasileiro, etc, tudo mais. Mas só pegar pra puxar o gancho. Veja as discussões que estão ocorrendo em outros países. Os países estão preocupados com o quê? Cara, como a gente pode fomentar o mercado nacional? Como a gente pode tentar transformar o mercado nacional mais competitivo? No Brasil não é só toma-lhe imposto, toma-lhe imposto, toma-lhe imposto. Empresário é bandido, motoboy é pequeno burguês. Como é que dá certo uma coisa dessa? Eles sequestram o Brasil e ainda torturam, sabe, os sequestrados, é possível, os reféns. Meu Deus do céu.
Sabe, é um absurdo. É um total absurdo. Eu falo de ironia, mas é verdade. A esquerda brasileira, ela não consegue copiar. Na verdade, ela só copia o que existe de pior nas ditaduras. Assim, o que é que tem de pior? É isso, eu vou copiar. Porque se tiver alguma coisa, você olha, não dá pra negar que os comunas viraram uma potência econômica. Eles são a potência econômica. Estão brigando aí pau a pau com os Estados Unidos. Mas o Lula, qual é a parte que ele copia? É a parte de monitorar, de ir atrás, de não ter oposição. Eles querem um partido único. Só copia o que não presta, bicho. Não tem condição. Eu nunca vi uma coisa dessa. Na verdade, já vi. A gente continua vendo. É o PT. É o PT, a esquerda, é a Globo. A gente tem que dar uma melhorada. Aí você vê isso daqui, ó. Enel. Independente. Não é sobre reestatizar ou nada. Não é sobre isso. Mas vejam como são as coisas. São Paulo continua sem luz. Continua sem luz. Aí o prefeito, ele compartilhou a nota do Estadão, Ricardo Nunes volta a pedir rescisão de contrato com a Enel após novos apagões na cidade. O que vai ser feito depois, não faço a mínima ideia, não sei nem se ele propôs alguma coisa. Mas o ponto aqui não é nem o Ricardo Nunes. Ou também é, em parte. Ninguém aguenta mais a Enel. Diante da ineficiência intolerável, agir novamente representando junto à ANEEL, Agência Nacional, e ao TCU. O modelo de concessão nos impede de intervir, cabendo somente aos órgãos federais. Gente, não é sobre reestatizar ou nada. É o seguinte, ó, cara, a empresa é privada, tá aí, ela tem que prestar o serviço. O governo não tem a capacidade de fiscalizar, tanto que tem uma agência reguladora para isso, a ANEEL. Cadê? Aí a pergunta que fica no ar é o seguinte: a cidade de São Paulo não tem luz. Por quê? Porque a ANEEL não está se movendo ou porque não querem que a ANEEL se mova? Porque se você para e pensa, se você fosse o Lula, você ia querer resolver essa situação ou não? Se você fosse o Lula, você queria ou não queria resolver essa situação? Sabendo que né? O prefeito de São Paulo, ele vai sofrer desgastes com o apagão. E quem é o principal adversário dele? Guilherme Boulos. Assim, né? As coisas estão muito esquisitas no Brasil. Tudo que acontece no Brasil é muito esquisito. Sempre a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Marina Sela apoia Boulos e defende que progressistas passem um bastão. E essa da Marina, ela, inclusive, eu nem lembrava disso, me veio aqui agora na mente, é que as coisas, eu adoro como as coisas se encaixam. Eu sinto que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo algo meio que honesto, né? Deus bota a mão e fala assim, vá. E agora lembrei o que essa nota diz, ó. Além da defesa das pautas ambientais, bandeira de Marina, que deve ser um dos pilares da campanha do pessoalista, né? A ministra falou sobre a importância de manter uma dimensão de frente ampla que elegeu Lula em 22 e defendeu que ela progressista comece a passar o bastão. Somos uma frente ampla que não pode perder a dimensão de frente ampla. Não derrotamos o bolsonarismo. Estamos no processo de construção de algo que seja sustentável. Tanto durante as falas da manhã quanto nas da tarde, Marina usou uma metáfora para classificar os políticos da pós-redemocratização como de primeira, segunda e terceira gerações. Lula e FHC são da primeira, eu sou da segunda e Boulos é da terceira. A gente precisa ter para quem passar o bastão. A direita não precisa se preocupar com passar o bastão, né? Jair segue aí firme e forte. Mas é que ela tá falando, é que ele tá falando a nível nacional, inclusive, né? Falando de esquerda, de movimento. Agora, nós, enquanto direita, a gente também tem que se questionar, né? Beleza, teve a primeira fase, 2013. O acordar. Acordamos, estamos no meio da confusão, né? Confusão pra tudo que aí tá perdido, sabe de nada. Não tem político, não tem ninguém. Do nada, elegemos Bolsonaro em 2018. Foi um milagre. Beleza, foi. Entramos com a cabeça, expectativas lá em cima, muitas delas irreais, por desconhecimento de como as coisas funcionam. Beleza, todas as confusões, tá aí. E agora? Vai voltar todo mundo para liberal, né, conservador nos costumes, liberal na economia? O mundo mudou. Temos que mudar, temos que começar a questionar. E agora, qual o papel? Qual o papel do agronegócio? Qual o papel do pequeno empresário, do médio empresário, do grande empresário? Qual o papel do Estado nesse processo? O
Estado vai fazer o quê? O Estado, eu acho que ele tem que ser resgatado, até para garantir que a função primordial do Estado nessas relações trabalhistas, que é garantir, né, que exista de verdade uma liberdade econômica e não um favorecimento de alguns grupos, que isso volte. O Estado garanta que exista liberdade mesmo. Não é para ajudar quem tá do lado certo. Que é como muitas vezes as coisas funcionam no Brasil. Aí você vê aqui, ó. Até falando do Boulos. Só abrindo um pequeno parênteses. Olha a diferença. Globo e Estadão. Globo. Bolsonaristas atacam. Estadão. Direita critica. Tá falando aqui do post do MTST. Foi uma crítica ou foi um ataque? O Globo não escolheu ataque à toa. E nem tem coragem quem escreveu. O Globo não existe. Foi algum jornalista que fez. Não tem na assinatura de ninguém. Tá ali, ó. O Globo. Quem escreveu essa nota? Bota o nome aí, pô. Bota o nome. O Estadão colocou. Pedro Augusto Figueiredo. Essas são as coisas que a gente vai acumulando, né? Vai falar aí de tudo mais. Eu não queria começar esse tema pra ter que quebrar ele no meio do percurso, porque as coisas vão se conectando assim, uma atrás da outra, senão vai ficar meio perdido. Ia bater aqui 1h01. Mas quando eu falar disso, somente amanhã, eu vou me referir. Gente, em relação ao que falamos ontem, coisa lá no dia lá de 74, novos movimentações que estão acontecendo no mundo, etc. Tudo mais, vamos olhar isso daqui. Tá acontecendo umas coisinhas no Brasil sensacionais. Sensacionais. Com Lula e a alta cúpula dos empresários amigos. Mas esse é um capítulo à parte. Por hoje eu vou ficar por aqui. Vou mandar o vídeo lá do Gaiofato, né? Falando do pequeno burguês. Mande pro motoboy que você conhece. Mande pro motoboy. Mande aqui, ó. Aqui o que os lulistas estão falando de vocês. Olha o que o lulista está falando de você. Manda pro Uber também. Manda lá no Telegram. Referindo sobre tudo isso. E se gosta do meu trabalho, quiser dar um pouquinho mais, passar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com sem BR. E é isso. Não sei que dia vai sair o vídeo especial. Tô aqui na espera do Espírito Santo. Mas é isso, né? Qualquer dia aí, a partir de agora, pode ser que sim, pode ser que não. Compartilhe o vídeo. Deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.